Olá, seja muito bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. Os chefes de Estado e de governo de mais de 191 países estão reunidos em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. As Nações Unidas definiram como tema desse ano os esforços para avançar na chamada Agenda 2030, que define 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre os principais destaques durante esse período estão o encontro do presidente Lula com o presidente americano Joe Biden e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na última quarta-feira. Os Estados Unidos e o Brasil lançaram uma iniciativa global de defesa do trabalho digno com a apresentação do Plano de Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A defesa dos direitos trabalhistas e da classe média é uma das grandes bandeiras de Biden, em particular visando as eleições de 2024 e de Lula, ex-metalúrgico e líder sindical. A iniciativa global de defesa do trabalho digno foi lançada em um momento de greves nos Estados Unidos e de ótima relação entre o Brasil e a China, grande rival de Washington. As duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão a defender os direitos humanos em todo o mundo. Isso inclui os direitos dos trabalhadores. E sinto-me honrado por lançarmos uma nova parceria para os direitos dos trabalhadores. Eu venho do mundo do trabalho. Eu acho que o trabalho está muito precarizado. O salário está muito aviltado. Cada vez mais os trabalhadores trabalham mais e ganham menos. E essa sua ideia da gente apresentar uma proposta que começa a ser discutida e poderá ir até o G20 é muito importante para o Brasil, é importante para os Estados Unidos e eu acho que é importante para o mundo. Também na quarta-feira, o representante brasileiro teve uma audiência a portas fechadas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em suas redes sociais, Zelensky se pronunciou dizendo que a reunião com Lula foi importante, honesta e construtiva. De acordo com ele, no primeiro encontro pessoalmente dos dois, as equipes diplomáticas foram instruídas a trabalhar nos próximos passos das relações bilaterais e nos esforços de paz. E ainda durante o evento, líderes mundiais se reuniram para discutir as mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um forte alerta na cúpula. Acompanhe. A humanidade abriu as portas do inferno. O calor horrendo está tendo efeitos horrendos. Agricultores perturbados assistem às inundações que lavam as colheitas. Temperaturas sufocantes que geram doenças. E milhares de pessoas fugindo aterrorizadas devido a incêndios históricos. A ação climática é menor do que a escala do desafio. Se nada mudar, estamos caminhando para um aumento de temperatura de 2,8 graus Celsius, em direção a um mundo perigoso e instável. O Tratado de Proteção do Alto Mar foi assinado por 67 países, com o objetivo de salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor em 2025. Com a presença de delegações de todo o mundo em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, 67 países assinaram o Tratado de Proteção do Alto Mar. Esse foi o primeiro dia de abertura das firmas. Esse pacto tem o objetivo de salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor em 2025. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e França estão entre os signatários. Após negociações árduas, o texto foi adotado formalmente por consenso em 19 de junho, apesar do distanciamento da Rússia do tratado. O alto mar começa onde acabam as zonas econômicas exclusivas dos países, que vão no máximo a 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros das costas, e não pertence a nenhum país. Apesar de representar quase metade do planeta e mais de 60% dos oceanos, durante muito tempo o alto mar foi ignorado na batalha ambiental, ao contrário das zonas costeiras e de algumas espécies emblemáticas. A principal ferramenta do novo tratado é a criação de zonas marinhas protegidas nas águas internacionais. A cúpula da Organização das Nações Unidas, como nós acabamos de ver, acontece até o dia 26 de setembro, próxima terça-feira. E de Nova York, nós vamos para a ex-República Soviética falar sobre o Azerbaijão, que lançou na última terça-feira uma operação militar retirando totalmente a Armênia do enclave. O exército garantiu que havia capturado mais de 60 posições armênias em sua ofensiva em uma região asiática. Mais de 7.000 pessoas de 16 aldeias no território foram retiradas de suas casas.
No fim de 2020, os dois países entraram novamente em guerra por causa desse território, depois de anos de relativa paz, após o cessar-fogo firmado em 1994. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, declarou diversas vezes que a Turquia e o Azerbaijão são dois estados, mas uma única nação. Uma afirmação que reflete a proximidade histórica entre os dois países. Nesse sentido, Erdogan reiterou nesta terça seu apoio ao Azerbaijão. Já o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan pediu a Moscou, seu aliado tradicional, e à ONU que atuem no conflito. A Armênia garante que não tem tropas em Nagorno-Karabakh e deu a entender que as forças separatistas estão sozinhas contra o exército do Azerbaijão. Pashinyan também denunciou o que chamou de uma tentativa de golpe de Estado na Armênia. Centenas de manifestantes se reuniram em frente à sede do governo em Erevan, capital da Armênia. A multidão pedia a renúncia de Pashinyan. Nos últimos 3 anos, a oposição armênia tentou retirar Pashinyan do poder. Ele foi acusado de ser responsável pela derrota militar armênia na guerra no final de 2020 em Nagorno-Karabakh. O governo e os moradores do país asiático comemoraram o anúncio de um acordo de cessar-fogo por separatistas armênios e negociações para a reintegração do Azerbaijão. Baku ambiciona há décadas assumir o controle do território disputado com a Armênia e que já foi cenário de 2 guerras, uma nos anos 1990 e outra em 2020. Nas ruas da capital azerbaijana, os moradores viram com bons olhos a situação. Pelo lado armênio, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan afirmou que o país não participou da redação dos termos da trégua. O que é digno de nota é que o texto menciona as forças militares da Armênia, a retirada dos militares armênios remanescentes e seus equipamentos. Isso é um absurdo para nós, já que inicialmente dissemos que desde agosto de 2021 eles não estão no território de Karabakh. Os separatistas indicaram que o acordo foi alcançado após a mediação das forças russas de manutenção da paz, mobilizadas na região desde o conflito anterior, há 3 anos. E agora, no conflito no leste europeu, novos drones foram lançados na Ucrânia na terça e na quinta-feira. Ao todo, os armamentos atingiram 3 armazéns industriais em Lviv, no oeste do país. 3 pessoas morreram. O exército ucraniano afirmou que 36 dos 43 mísseis russos foram derrubados. O prefeito de Lviv, Andriy Savov, informou que a vítima era um homem que trabalhava em um dos armazéns atingidos e enfatizou que o local armazenava produtos químicos domésticos e de ajuda humanitária. A Força Aérea Ucraniana declarou que 27 dos 30 drones foram abatidos. O Ministério de Defesa russo informou através de comunicado que o país lançou ataques contra o exército ucraniano em várias direções e destruiu veículos blindados fabricados nos Estados Unidos. De acordo com um alto funcionário do governo ucraniano, o navio de carga África Resiliente, que transportava 3.000 toneladas de trigo, deixou o porto ucraniano pela primeira vez em direção à Turquia desde o fracasso no acordo de grãos. O presidente Vladimir Putin deve se reunir com Xi Jinping em Pequim em outubro. O anúncio foi feito pela Rússia e representa a primeira viagem de Putin ao exterior desde o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por deportação ilegal de crianças. O presidente sírio Bashar al-Assad já está na China. O governo chinês demonstrou interesse em levar as relações dos 2 países a um novo nível. A China está no grupo de aliados do presidente Assad e, com frequência, opta pela abstenção nas votações de resoluções contra Damasco no Conselho de Segurança da ONU. A visita anterior ao país aconteceu em 2004 e foi a primeira de um chefe de Estado sírio desde o restabelecimento de relações diplomáticas com Pequim em 1956. O regime de Damasco iniciou em 2023 um processo de aproximação com vários países árabes após anos de isolamento devido à guerra civil, que começou em 2011. A normalização das relações foi referendada em maio com o retorno da Síria à Liga Árabe e a participação de Assad em uma reunião de cúpula na Arábia Saudita. A China tem um papel cada vez mais importante no Oriente Médio e, em um momento de aumento da rivalidade com os Estados Unidos, o país intensifica as relações com as capitais que Washington tenta isolar. Vamos falar agora sobre economia. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve suas taxas básicas de juros entre 5,25% e 5,5%, o nível mais alto em 22 anos.
Mas não se trata do fim do endurecimento iniciado pelo Banco Central americano para controlar a inflação, pois é esperado um novo aumento ainda este ano. Decidimos manter a meta para a taxa de fundos federais onde ela está, entre 5,25% e 5,50%. Estamos comprometidos em alcançar e sustentar uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo. O Banco Central americano também elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de tudo que é produzido na economia. A previsão para 2023 é de um crescimento de 2,1% contra 1% estimado em junho. A avaliação é que a economia avance em um ritmo sólido. A Organização das Nações Unidas alertou que a Líbia pode enfrentar um surto de doenças após as enchentes devastadoras no leste do país. A tragédia vitimou mais de 3.000 pessoas e o exército segue as buscas no mar desde o dia 10 de setembro. A missão de apoio das Nações Unidas na Líbia explicou em um comunicado que equipes de 9 agências da ONU estiveram no local prestando ajuda às pessoas afetadas pela tempestade Daniel e pelas inundações repentinas que atingiram Derna e outras cidades do leste da Líbia. A tempestade vinda do Mediterrâneo atingiu a região no dia 10 de setembro e causou o rompimento de 2 barragens localizadas no leito do rio que atravessa a cidade, desencadeando um fluxo semelhante a um tsunami. O último relatório do governo que controla o leste da Líbia aponta mais de 3.000 mortos e milhares de desaparecidos. Em meio à tragédia, uma equipe de resgate enviada pela Grécia se uniu à contagem dos mortos. 5 pessoas morreram em um acidente de trânsito pouco depois de chegarem ao país. 3 pessoas de uma família líbia também morreram no acidente. A colisão aconteceu quando a equipe grega, composta por 19 pessoas, se dirigia de Benghazi para a cidade de Derna, uma das mais afetadas pelas tempestades. As autoridades gregas lamentaram as perdas e informaram que os corpos vão ser repatriados. E ainda sobre saúde, a Organização Mundial revelou que em todo o mundo, 1 em cada 3 adultos sofre de hipertensão e quase a metade não sabe se tem a doença. Nos últimos anos, houve pouca mudança na taxa geral de hipertensão no mundo. A taxa diminuiu um pouco nos países ricos, mas aumentou em muitos países de baixa ou média renda. As estatísticas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde são ainda mais preocupantes no Brasil. Mais de 50 milhões de brasileiros com idade acima de 30 anos convivem com a hipertensão, também chamada pressão alta. A hipertensão é uma doença silenciosa, que se não for adequadamente diagnosticada por médicos cardiologistas e bem tratada, pode levar a vários outros problemas de saúde a longo prazo, entre os quais um acidente vascular cerebral, infarto e até morte. De acordo com um estudo da OMS, no Brasil, apenas 33% dos 50 milhões de hipertensos controlam a pressão arterial. A pressão é criada pela força do sangue contra as paredes das artérias ou vasos sanguíneos. Quando essa pressão chega ou ultrapassa 14/9, ela pode causar danos em muitas partes do corpo, especialmente no cérebro, coração e rins. De acordo com o relatório da OMS, se o Brasil melhorar o tratamento da hipertensão, o país pode evitar cerca de 365 mil mortes até 2040. Um sítio arqueológico na Guatemala e uma ilha na Tunísia foram incluídos na lista de patrimônios mundiais da Unesco na última segunda-feira. Vamos ver. Localizado a cerca de 200 quilômetros da capital da Guatemala, o parque é um símbolo de transição da cultura olmeca para a cultura maia no México e América Central. O sítio cobre 650 hectares nas encostas de uma cadeia vulcânica, onde existem 356 monumentos, dos quais mais de uma centena têm 6 formas diferentes de escrita. O local foi cidade comercial cosmopolita, habitada primeiro por olmecas entre 1500 a.C. a 100 d.C. Depois, por maias no período pré-clássico médio. Os olmecas, que eram normalmente nômades, desapareceram, mas os maias continuaram a desenvolver sua cultura em áreas da Guatemala, sul do México, El Salvador, Honduras e Belize. A cerca de 10.000 quilômetros de distância do sítio centro-americano está a ilha tunisiana de Djerba, que também foi inscrita na lista mundial da Unesco.
Considerada como a ilha mitológica da Odisseia de Homero, onde Ulisses e seus navegantes encontram os comedores de lótus, Djerba aparece em algumas cenas da saga do filme Star Wars. Com uma área de 514 km², é a maior ilha do norte de África. E antes de encerrar, olha só, o rei Charles III do Reino Unido está na França em sua primeira visita oficial como monarca. O objetivo é demonstrar a sólida aliança entre os países após o Brexit. Ele desembarcou no aeroporto parisiense de Orly, ao lado da esposa Camila, onde foram recebidos pela primeira-ministra francesa Elisabeth Borne. A visita de 3 dias busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após o Brexit. A agenda é praticamente a mesma que estava prevista para acontecer em março, no que seria a primeira viagem desde a ascensão de Charles ao trono, mas adiada devido a um conflito social na França. O presidente francês Emmanuel Macron e a esposa Brigitte receberam os monarcas durante uma cerimônia no Arco do Triunfo em Paris, onde foi acesa a chama do túmulo do soldado desconhecido. O compromisso seguinte é no Palácio do Eliseu, onde os representantes franceses e britânicos se reúnem. No final do primeiro dia, será oferecido um suntuoso jantar de Estado no Palácio de Versalhes, símbolo da realeza francesa e da sangrenta Revolução Republicana de 1789. Foram convidados políticos, empresários, diplomatas de ambos os países, além do cantor Mick Jagger, o ator Hugh Grant, o escritor Ken Follett, o ex-jogador de futebol Didier Drogba, entre outras celebridades. E essa edição fica por aqui, mas se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.